Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar aqui mais uma vez, com um pouco mais de saúde. Foi a ausência dela que não me possibilitou estar na semana passada e nem esse fim de semana com os irmãos. Estivemos adorando em casa, estudando as Escrituras em casa, em família, mas sem condição de fazê-lo para os amados. Muito obrigado por todos que oraram. Eu estou bem melhor, mas ainda não 100%, mas estou bem para fazermos essa atividade hoje. Perdoem aí o meu já costumeiro pigarro aqui, sei lá o quê, e hoje tá, obviamente, não tá pior ainda, né? Resolvendo aqui com água. Mas aqui estamos nós. Não teremos estudo bíblico, reunião física aqui em casa hoje por causa da questão de saúde. Precisamos nos prevenir de estar transmitindo qualquer enfermidade para os amados irmãos, tá bom? Também gostaria de, nesse início, falar sobre a semana passada, quando estivemos na terça-feira fazendo um estudo bíblico sobre Efésios, onde eu fiz um estudo sobre o final do capítulo 3. Algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas ou 4, me mandaram mensagem dizendo que eu estava repetindo o parágrafo. E é verdade, eu repeti mesmo o parágrafo. E fico feliz por essas 3 ou 4 pessoas que informaram. Eu imagino e acredito que outras pessoas também perceberam. E fico feliz por isto. Eu até brinquei com algumas pessoas dizendo que fiz de propósito, né? Para ver quem é que está dando de fato atenção à lição bíblica. Mas não foi de propósito. Eu realmente me equivoquei. E houve quem dissesse: rapaz, mas foi tão bom, foi melhor do que a primeira vez. Enfim, amém por isso, né? Estou seguro de que não houve contradição, mas graças a Deus por isso. Mas não foi de propósito, foi equívoco meu mesmo, pois eu estou ensinando Efésios em 3 momentos diferentes, em 3 situações. Mas que bom que perceberam. Eu já fiz isso em um culto. Já fiz em um culto. Repeti a mensagem para ver quem prestava atenção. E, graças a Deus, houve quem tivesse observado, mas muita gente não se apercebeu. Então, preste atenção nas mensagens, anote. Eu não sei, eu acho que todos os pastores gostam disso. Eu gosto muito quando eu vejo que as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando, e não porque eu estou falando, mas por causa do que eu estou falando, que é a palavra de Deus, é precioso demais ver alguém anotando, tá certo? Por todos os motivos que você possa imaginar, é útil. Útil, ok? Então, não foi de propósito, mas valeu. Porque as pessoas, um bom número, está bem atento a isso, tá bom? Vamos orar então, para termos esse tempo de estudo da palavra de Deus. Muito prazer em ter todos aí comigo. Sene Balde. Ei, meu irmão. Saudade boa. Irmãos, é que tem pessoas aí que são muito preciosas para mim, lá de Cabo Verde. Sene é guineense, com quem fiz forte amizade em Cabo Verde. Muito prazer ter você aí assistindo esse momento, Sene. Deus abençoe sua vida.
e todos os outros mais, os irmãos aí de Redenção, de Acarape, os irmãos do Timbó, do Vila. Muito, muito alegra meu coração estar com vocês, especialmente porque é uma oportunidade de compartilhar as Escrituras Sagradas. Não é a palavra do Isaías, é a palavra de Deus. Isso é o que mais importa. Então vamos orar para que esse Deus, o Deus da palavra, alimente os nossos corações nesses minutos que se seguem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo que agora nós vamos aproveitar, investir nas nossas almas, dedicando atenção à sua palavra. Tenha misericórdia desse pecador que vai falar, que ele seja só um canal pelo qual a tua palavra seja transmitida, que teu Espírito Santo providencie isso, que cada um dos ouvintes sejam abençoados, cada um, da maneira que o Senhor sabe que cada um precisa ser abençoado. Se há necessidade de amadurecimento na fé e na graça, que haja essa bênção. Se há necessidade de experimentar a salvação, que haja essa bênção. Enfim, Deus das bênçãos, nos abençoe mais uma vez. Te peço em nome de Cristo. Amém. Pois bem, então vamos para Efésios capítulo 4, tá certo? Soube que o irmão Geraldo saltou logo dali. Eita, é o 4, pastor. Acho que se ele tivesse com o zap na mão, ele tinha me mandado uma mensagem, puxado minha orelha. E ele tem moral para isso, viu? Ele tem meu respeito para isso. Efésios capítulo 4, então, é onde nós estamos hoje. Então vamos só relembrar a importância de ter chegado ao capítulo 4. Aos que estão acompanhando desde o início já sabem, vamos só fortalecer, reforçar. Aqueles que de repente estão aí pela primeira vez acompanhando esse estudo, nós costumamos fazer ele às terças e quintas, nesse período de pandemia, não sei como será depois, mas nesse período, às terças e quintas, às 18 horas, horário aqui do Brasil. E nós temos estudado já há alguns meses o livro de Efésios. Se você disser, puxa vida, eu queria ter pego do início, já chegou no capítulo 4, a metade do livro, então todas as mensagens, inclusive a mensagem repetida, porque não existe mensagem repetida, tá certo? O texto é o mesmo, as verdades são as mesmas, mas também tem a ver com o estado de espírito do pregador, ok? Se ele mudar as verdades, então ele é um falso pregador. Graças a Deus não é o meu caso. Pode assistir os 2 vídeos passados de Efésios, você vai ver que não tem contradições. Mas é como a irmã Sônia falou, por exemplo. Esse aqui estava mais assim. E quando eu percebi e comparei, realmente era. Porque tem a ver com o seu estado de espírito, como é que você preparou o estudo, até que ponto você cavou. Então, tudo isso tem a ver, tá certo? Então, se você quer acompanhar desde o início, você vai no YouTube, lá no meu canal, e lá no YouTube, no meu canal, tem uma playlist, tem uma pasta chamada Estudos em Efésios. Então tá lá desde o início, desde Efésios 1 até onde estamos aqui hoje, esse também ficará salvo lá para sua apreciação. Lembro também aos que querem acompanhar os estudos da Escola Bíblica, que é aos domingos às 9 horas da manhã, que também os estudos ficam salvos lá no meu canal no YouTube. E eu estou fazendo um concurso para que os que estão acompanhando a Escola Bíblica concorram a ganhar uma Bíblia de estudo, nesse caso é a Bíblia de estudo, a Bíblia Thompson, Bíblia de referência, e também alguns livros de missões e também alguns livros algumas revistas da editora Fiel. Então no meu Facebook isso está lá exposto, então acompanhe lá e você pode ganhar uma Bíblia de estudo ou um bom livro, ok? Então, como eu estava dizendo, chegamos ao capítulo 4. Então já passou o 1, o 2 e o 3, óbvio. Estamos agora na metade do livro, agora vamos para 4, 5 e 6. E o livro de Efésios, nisso, ele é profundamente didático.
Porque o capítulo 1, 2 e 3, se eu tivesse agora no nosso prédio, eu iria perguntar a alguém sobre o que é, e eu sei que vários iriam responder. Estou seguro disso. Nós já temos repetido muitas vezes que os capítulos 1 e 2, 3 de Efésios é sobre o que é que Deus fez em nós, os que cremos. E Ele pode fazer também naqueles que vierem a crer. Ele fará. O que é que Deus fez conosco? O que é que Deus tem providenciado nesses pecadores que somos nós? Capítulo 1, 2, 3 é a ação de Deus. Ação nossa, zero. Na verdade, o capítulo 2 diz que nós estávamos mortos. Ou seja, um morto não faz nada. E faz. O que é que um morto faz? Fede. Um morto fede. Ele apodrece e fede. Era o que nós fazíamos sem Cristo. É o que o texto diz. Então, capítulo 1, 2, 3 é o que Deus fez em nós, conosco, para nós. Agora, nos capítulos 4, 5 e 6, é Deus dizendo assim: bom, já que eu fiz o que eu fiz no capítulo 1, 2, 3, agora eu quero que vocês façam as seguintes coisas. Está aqui no capítulo 4, 5 e 6. É claro que quando Deus diz para fazermos algo, Ele já diz isso na base de que Ele habita no crente. Porque capítulo 1, 2, 3 dizem que Ele selou, passou a morar em nós por seu Espírito. Então assim, nós nunca vamos poder fazer algo para Deus se Deus não nos ajudar. É o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, no final do versículo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, capítulo 4, 5 e 6 de Efésios é Deus dizendo assim: façam tais coisas. Eu vou ajudar vocês. Mas façam. Ergam-se. Eu estou dando a força. Eu já fiz tudo o que vocês precisam para que vocês possam fazer o que eu agora estou dizendo para que façam. Então, o que é que Deus quer que nós façamos agora? Nos capítulos 4, 5 e 6. O que é que Ele nos habilitou, nos empoderou pela sua habitação em nós para que nós façamos? Agora é sobre isso. E é incrível o que Deus quer fazer através de nós, através da nossa obediência a Ele. Vamos lá? Primeiro parágrafo do capítulo 4 de Efésios, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos então degustar esse parágrafo maravilhoso do livro de Efésios. O que é que o Senhor espera de nós a partir daqui, já que Ele nos deu as possibilidades, o poder para fazermos isso? Primeira coisa que devemos notar é que o texto não nos permite ir em outra direção. O fluxo de pensamento do autor, do escritor,
nota claramente que é verdade que o texto, a partir daqui, ele está dizendo, vocês vão fazer isso por causa do que Deus fez. Onde é que está isso? Versículo 1. Rogo-vos, pois. Alguns já devem ter lembrado o que significa essa palavrinha pois, não é? Tem aí uma falhazinha porque tem alguém me ligando. Por favor, não me liguem. Então, tentar avisar aqui para não me ligar. Ok. Então a palavrinha pois, ela indica que o autor está nos convidando a considerar o que foi dito anteriormente. Ele está dizendo, por causa do que houve anteriormente, eu vou lhes fazer um rogo. É isso que significa rogo-vos, pois. Então precisamos lembrar, pensar no que foi feito anteriormente. Aí fica difícil lembrar aqui agora, recapitular, por quê? Foram capítulos 1, 2 e 3. Mas podemos rapidamente lembrar. Ele nos fez ser habitados por Cristo, habitar em Cristo, nos fez herdeiros, nos predestinou, nos redimiu, nos deu graça gratuita, graça abundante. Ele opera em nós, nos fez seu corpo, a igreja, se fez o nosso cabeça, se fez o nosso Senhor, nos deu um pai, nos fez filhos, nos ressuscitou dos mortos. Capítulo 1, 2, 3. Estudos passados que estão aí no YouTube. Então, por causa de tudo isso, vocês não podem perder isso de vista. Se ele fez tudo isso, então agora eu posso pedir um negócio a vocês. Vocês estão habilitados para atender ao rogo que eu vou fazer. Por que que nos capítulos anteriores não há um pedido, um rogo, uma ordem? Porque não estavam prontos, não podiam, agora podem. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois. Eu, o prisioneiro do Senhor, lembra, ele estava preso, sob autoridades romanas. Por causa de tudo isso que o Senhor já fez, eu rogo. Rogar é mais do que um mero pedido, não é? Rogar está mais para súplica. É como Paulo dizendo assim, olha, agora vocês têm que fazer isso. Por favor, não saiam fora dessa. Não fujam dessa. Não botem o corpo de banda dessa. Porque agora vocês podem cumprir essas coisas. Por isso eu rogo, eu, prisioneiro no Senhor, tenho uma súplica a fazer. Qual é? Andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeira coisa, então, é ande. Ande. Povo de Deus, antes vocês estavam mortos, um morto não anda, mas agora vocês foram ressuscitados. Andem. Se puder correr, corram. Se puder voar, voem. A ideia é avancem. A ideia é vivam. Vocês não estão mais mortos. Andem. Caro irmão, cara irmã, como é que está a sua caminhada? Você já estacionou, já parou? Não faça isso não. Não existe topo na caminhada cristã debaixo desse sol, desse céu. Se você acha que chegou no topo, quão tolo você é. O topo debaixo desse céu é a morte. Enquanto estivermos respirando, o crente tem que andar, tem que avançar,
tem que continuar crescendo, amadurecendo, não importa quanto seja. Foi uma graminha que meu conhecimento pesou a mais. Amém? Foi 1 centímetro, 1 milímetro de centímetro que eu consegui avançar. Amém? O problema não é a quantidade, o problema é parar. Andeis, ande. O crente é chamado para andar. Não existe aposento na vida cristã. Não existe desculpa. Idade não é desculpa para parar de avançar. Saúde, falta de saúde não é desculpa para parar de avançar. Falta de recurso financeiro não é desculpa para parar de avançar. Os exemplos bíblicos são muitos. Jó, doente, estava orando pelos seus amigos. Amigos que, vou te contar, né? A gente só chama eles de amigos porque é assim que a Bíblia escreve. Mas a descrição não era lá muito amigos, mas tudo bem. Então, Jó doente continuou crescendo. E os pobres da Macedônia? Paulo diz que eles eram paupérrimos. Paupérrimos. Mas deu uma louca aqui no meu celular, mas voltou. Paulo diz que eles eram pobres, mas eles pediram com muitos rogos a graça de contribuir com os crentes da Judéia. Pobreza não é desculpa. Não existe desculpa para parar, irmãos. Não existe desculpa. Se você parou, admita. Você parou por pecado, preguiça, qualquer que seja o nome do pecado, mas é pecado. Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pelo que o Senhor fez por vocês, eu rogo que vocês andem, avancem, continuem. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. Ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. O apóstolo Paulo agora vai dizer como é isso. Como é que se anda de modo digno dessa vocação? Como é que você anda de modo digno? O texto segue dizendo. Primeira coisa que ele vai nos ajudar a entender o que é andar de modo digno. Aliás, deixa eu primeiro dizer o que não é. Ok? Porque nosso senso religioso, ele quer nos levar numa direção religiosa. O que é o senso religioso, direção religiosa? É a aparência que existia nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, e existe hoje. O que é que as pessoas normalmente entendem com andar digno da vocação? Primeira coisa, aparência, roupa. Então, um pastor digno é um pastor de calça comprida, sapato social, blusa de manga comprida, paletó e gravata. Sejamos francos. Quando a gente vê essa figura religiosa, a gente não acha que é digno? Olha, pessoa dessa aí, ó. Mesmo que a gente não fale, mas a nossa mente já está predisposta a fazer essa leitura. Olha, pessoa, pastor e tal. O oposto também é verdadeiro. Quando alguém vê um pastor, por exemplo, como o pastor Isaías. Quais são as vestes comuns do pastor Isaías no seu dia a dia? Bermuda, uma camiseta comum, uma camisa comum como essa, uma camisa de time, um boné. É comum as pessoas que ouvem que esse indivíduo é pastor fazer aquela cara assim. Eu já em todo lugar,
por onde eu andei, no Timbó, na Boa Fé, em Redenção, no centro comunitário onde eu morei, em Cabo Verde. É mundial isso. Muitas vezes aconteceram de eu me identificar e a pessoa olhar-me da ponta dos pés até a cabeça. É instintivo. E como eu já sei disso, eu segurava aqui o riso e depois a pessoa ficava meio desconfiada. Porque nós fazemos uma leitura de que andar digno da vocação a que somos chamados é primeiro aparência. A aparência tem importância, mas ela não é a primeira e nem a mais importante. Não é. E mesmo a aparência precisa ser muito bem pensada. Sabe por quê? É porque nós temos uma consciência religiosa tão apegada à aparência que nós somos facilmente enganados pela aparência. Eu tenho muita dificuldade com essas vestes sacerdotais evangélicas, né? Por vários motivos. Uma, porque é cultural. Não é cultura nordestina, paletó e gravata. Porque tem a ver com o clima, minha gente. Você já viu um pastor norte-americano, elegante, paletó e gravata e tudo, pregando na sua igreja? Ele prega. Já viu John MacArthur, John Piper, Paul Washer? Terminou a pregação, pronto. Do jeito que eles subiram, eles descem. Mas você já viu os pastores brasileiros pregando de paletó e gravata? Chega a se derreter. Para quê? Qual a utilidade? Então, eu tenho esse senso crítico quanto a isso. Creio que é prudente. É pecado usar? Não, não é. Mas é pecado achar que só pode ser um pastor com essas vestes? É, isso é. Dignidade da vocação, do ministério, do irmão. Tem até aquela história, né, do irmãozinho que ia para a igreja e nunca ninguém dava oportunidade para ele, a tal da oportunidade. Até o dia que ele foi de paletó e gravata e disse: opa, hoje o irmão vai ter uma oportunidade. Aí quando ele subiu lá para falar no púlpito, ele tirou o paletó, botou em cima do microfone e disse: fala, paletó. Andar do modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Eu usei o exemplo pastoral porque é um exemplo fácil de perceber, mas isso também se transmite para os crentes, eu sei disso. Eu sei que na nossa cultura religiosa evangélica ficou grudado na mente das pessoas que um crente não pode estar de bermuda jogando bola. Eu sei disso. Uma vez, quando eu não era pastor, os policiais pararam a mim e outros irmãos. Estávamos vindo da praia, de short, camiseta de praia. E nos pararam: quem são vocês, tal, tal, tal. Quando a gente se identificou como crente, vocês crentes? Por quê? Na mente dele, crentes é a figura normalmente pentecostal. A figura estereotipada, a visível, é quem veste roupas longas. Sabe quem é que dá maior valor a isso? Os falsos crentes, os bandidos. Porque eles sabem que a aparência conta. Então, procure e veja o quão difícil é achar um ladrão mal vestido. Você acha ladrãozinho besta. Eu estou falando de ladrão mesmo, corruptos. Veja os nossos políticos corruptos. Mistura um bocado de pastor, de paletó e gravata, no Senado ou na República, ou na Câmara. Você não sabe quem é pastor e quem é político, quem é corrupto e quem não é. Porque a aparência é tudo a mesma coisa. Portanto, nós todos, o povo tem essa coisa na cabeça, que andar de modo digno tem a ver com aparência. A aparência tem importância, não se nega isso. Mas ela não é a primeira e não é a mais importante. Ela só tem importância quando ela é fruto de algo que vem de dentro. E não como algo que quer esconder o que está dentro. Ok?
Andeis de modo digno. Então não tem nada a ver com aparência. E tem a ver com o quê? Verso 2: com toda a humildade. Portanto, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, do nosso chamamento para andar com Cristo. Andar de modo digno significa andar combinando com o nosso chamado. E o que é que combina com esse chamado? Humildade é a primeira coisa do texto. Humildade. Mas o que é humildade? Se eu estivesse na igreja, no prédio, talvez eu ia perguntar: quem é humilde, levante a mão. Será que você levantaria? Será que alguém levantou a mão agora? Eu não acredito. Eu vou querer saber disso. Se alguém levantou a mão, levanta a mão quem é humilde. O primeiro que levantou é o primeiro orgulhoso. Irmãos, faz parte da humildade saber que não é humilde. Quem é que é humilde? Andar com toda a humildade não tem nada a ver com o desejo de ser. Porque uma coisa é querer ser humilde e outra coisa é ser. Então eu posso levantar a mão como que eu quero ser humilde. Mas eu levantar a mão dizendo assim, eu sou humilde, é alguém que não entendeu o que é humilde. Humildade também é outro problema, assim como a aparência é um problema para a nossa cultura, a humildade também. Normalmente quando se fala em humildade, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é pobreza. Então, para muita gente, humilde é gente pobre e orgulhoso é gente rico. Rico é orgulhoso, pobre é humilde. E pense numa coisa errada quando alguém tem esse pensamento. Porque eu conheço muita gente pobre, muito orgulhoso. Orgulhoso. E eu conheço gente rica que é humilde. E aqui está a compreensão do que é que significa humildade. Humildade não tem nada a ver com o que eu tenho exteriormente, com os meus bens. Humildade não tem a ver com isso. Humildade tem a ver, sabe com o quê? Humildade tem a ver com eu não me achar melhor do que ninguém. E viver assim. Eu ter plena compreensão de que eu não sou melhor do que ninguém. E o meu dia a dia demonstrar isso. Agora eu te pergunto, não tem pobre que se acha melhor do que os outros, não? Tem, muitos. Portanto, é um pobre orgulhoso. Ele se acha melhor do que os outros. Pobre que diz assim, eu sou pobre, mas igual a fulaninha ali, eu mesmo não. Tá vendo? Se acha melhor do que o outro. Superior ao outro em alguma coisa. Isso é orgulho. A gente que é rica, eu conheço. Gente que é rico, mas graças a Deus foi ressuscitado dentre os mortos e consegue tratar as pessoas sem olhar de cima para baixo. Deixa eu dar um testemunho só para você entender. Quando eu estava residindo no Centro Comunitário em Redenção há alguns anos, os irmãos de uma igreja em Fortaleza, não vou dizer qual é a igreja nem os nomes. Quem souber sabe e bem, mas eu não vou expor os irmãos. Certamente eles não gostariam. Embora o que eu vou dizer é para a glória de Deus, pelo bom exemplo deles. Um grupo de irmãos me ligaram que queriam ir tomar um café comigo em Redenção. E me pediu para ter alguns jovens da igreja para a gente ter um tempo de oração. E assim eu fiz. Convoquei alguns jovens. E esses irmãos foram no sábado de manhã, levaram pão, café. Eu não precisei fazer nada. Levaram tudo. Eu não conhecia bem todos eles. Conhecia alguns. Conversa vai, conversa vem, papapá. Com alguns irmãos de Cabo Verde, Guiné-Bissau. Boa amizade, bom papo, boa oração, boa comunhão, bom café, conversa vai, conversa vem. Ainda deixaram uma boa oferta para mim, meu ministério. E aí voltaram e as amizades ficaram e tem se fortalecido cada dia mais. Mas naquela época, poucos dias depois, eu fiquei sabendo melhor quem é que estavam naquela reunião. Alguns deles voltaram para suas casas.
Alguns deles voltaram para suas casas nos Estados Unidos. E eu não estou enaltecendo os Estados Unidos sem motivo. Todo mundo sabe que para alguém ter uma casa nos Estados Unidos, uma casa boa, como a daquele irmão e de outros mais, não é com pouco dinheiro. Ele não estava lá ilegal e não é fácil estar lá legalmente sendo um estrangeiro. E aquele homem que tem grandes negócios lá estava na minha casa, no interior do Ceará, de short e de chinelo, conversando do jeito que tem que ser, no nosso nível, do nosso jeito. Em nenhum momento, sem nenhuma frescura. Eu estou só contando um exemplo vivido que eu conheço. E poderia contar vários outros. Podia fazer assim uma live de histórias de homens que Deus abençoou, que são ricos, mas que são humildes. Eu também posso contar uma penca de história de gente que é pobre e é orgulhoso. Pobre e orgulhoso. Portanto, irmãos, humildade não tem a ver com o que nós temos materialmente. Tem a ver com o que nós temos espiritualmente. Alguém que é pobre nessa terra, mas tem a Cristo, tem a Cristo, ele será humilde. Alguém que tem muitos recursos nessa terra e tiver a Cristo, ele tem a Cristo, ele será humilde. Ele não olhará para os outros de cima para baixo. Portanto, humildade, andar com humildade é andar de modo digno da vocação a que cada crente foi chamado. Humildade. Não confunda humildade com subserviência também. O que é subserviência? É aquela pessoa... Subserviente é aquela pessoa que acha que humilde é deixar todo mundo lhe pisar. Não, isso não é humildade. Tá certo? Não é humildade. Isso é um sentimento sadomasoquista misturado com um desejo de ser humilde. O humilde, ele sabe que não é superior a ninguém. Ele aceita a ideia de ser inferior. Ele não tem problema com isso, porque ele é humilde. Mas ele não se deixa pisar desnecessariamente. Porque existe uma pisada necessária? Existe. Penso eu. Um irmão está fraco na fé e na sua fraqueza ele me pisou. Eu consigo absorver isso. Agora, deixar com que isso se torne a regra, o normal, aí não. Eu vou deixar ele pisar de novo, me bater, me ferir porque eu sou humilde. Não. Isso não é humildade. Isso é subserviência. Isso não agrada ao Senhor. Porque você está se machucando à toa e você não está ajudando o irmão a perceber isso. Tá bom? Então, humildade não é isso. Humildade é eu não sou superior a ninguém e viver desse jeito. Demonstrando isso. Não é só falar, é no dia a dia. É tratar as pessoas bem, não pelo que elas têm. Porque muitos de nós cometemos esse erro. Tratamos muito bem quem tem dinheiro, mas não tratamos bem quem não tem. Isso mostra o nosso orgulho. Isso quer dizer que se eu tivesse dinheiro, eu seria como aquele cara, eu trataria mal os mais pobres. Uma pessoa humilde tratará por igual, fará o esforço de tratar por igual a todos. Porque é assim que se anda, de modo digno da vocação a que fomos chamados. Essa é a coisa linda em Jesus Cristo. É uma delas, das várias. Jesus pegava o rico, e você sabe que ele teve com vários ricos, como Nicodemos, como o jovem rico. O que é que Jesus fazia com ele? Jesus subia o nível dele? Não, porque Jesus está acima de todos os níveis. Mas o que é que Jesus fazia? Jesus descia ele ao nível aceitável. Jesus desce o indivíduo do seu altar de orgulho. E o que é que Jesus fazia com os pobres? Subia até o nível de igualdade. Jesus tratava todos assim. Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados é andar com humildade. Humildade verdadeira. Que é olhar para os outros não como alguém inferior a mim. É viver assim.
Aqui está algo que serve de parâmetro, um parâmetro simples, tá bom? Que a gente não se apercebe. Como é que você trata os zeladores do shopping? Como é que você trata o gerente da loja do shopping? Como é que você trata os garis que juntam lixo na tua comunidade? É um bom começo pensar nisso e observar como é que você trata. Época de eleição, lá vem o bichão do candidato a prefeito passando na rua. Como é que você se coloca lá na porta? Eita, ele vai passar aqui? Será que vai falar comigo? Vai apertar a minha mão? E quando você está em algum lugar, sei lá, numa praia ou no shopping, e passa lá, sei lá, um ator importante. E como você trata o vigilante do bairro, do shopping, o gari? Humildade. Ande de modo digno da vocação. Isso significa andar com humildade. Segunda coisa, ainda no verso 2. Andar de modo digno da vocação é andar com mansidão. Mansidão. É outro problema, né? O que é que normalmente se entende por mansidão? Na nossa linguagem comum, na nossa mente comum. Manso é o frouxo. O manso é o frouxo. Na vida de bar, da qual eu vivi, manso é o corno. Caba manso. Que não respeitar nem a mulher dele porque ele é manso. Essa é a ideia que fica na mente das pessoas. De que mansidão tem a ver com ser indolente, ou seja, indiferente. O manso é um cara que não está nem aí porque é indiferente. Não, não é não. Dois exemplos bíblicos para lembrar de mansidão. Primeiro é Moisés. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Aí, nesse mesmo livro, a partir dali, Moisés combate os seus inimigos para chegar até a terra de Canaã. Como é que um homem que combateu os inimigos, foi à guerra, foi à luta, é um covarde, é um frouxo, é um indiferente? Então, mansidão não tem a ver com indolência, indiferença. Não tem a ver com frouxura, com covardia. Segundo exemplo. Quer entender exemplo de humildade? Já citei, né? Jesus. Quer entender exemplo de qualquer coisa de valor e caráter? Olhe para Jesus. Não tem ninguém melhor do que Jesus para ser um exemplo de mansidão. Mas Jesus era covarde? Era medroso? Era indiferente? Era indolente? Não. Quando precisou, Jesus meteu-lhe a ripa em quem precisou. Ele deixou de ser manso por isso? Deixou de ser um exemplo de mansidão? Não. Ele continua sendo o exemplo perfeito, 100% de tudo que é bom e louvável. Portanto, não confunda mansidão com covardia, frouxura. Um homem manso, ele vira um leão na hora certa, pelo motivo certo, para defender a sua fé, a sua família. Um homem manso, ele vira um leão e continuará sendo reconhecido como um homem manso. Mansidão não significa, então, frieza para com as coisas, indolência, indiferença, frouxura, não. Mansidão significa alguém que não se chateia facilmente, que não se chateia por qualquer motivo, por qualquer coisa. Ele se controla e se mantém manso, calmo, para poder raciocinar melhor. Então, mansidão, não confunda mansidão. Em Cabo Verde, essa é uma coisa meio complicada, porque na própria linguagem, eu lembro de eu sofrer muito para poder compreender essas coisas, mas manso era pior do que a compreensão aqui, essa coisa de... O manso não tem jeito, o manso é o frouxo. Não dá para ter a conotação, é claro, eu não sou um expert no crioulo cabo-verdiano, mas no meu dia a dia, quando a gente conversava, dava essa impressão que
é muito difícil usar a palavra manso no sentido positivo. Né? Aqui ainda é possível, você tirando um pouco assim, lá é mais complicado, pelo menos da minha experiência lá, que não é tão longa, foram só 4 anos, preciosos 4 anos, 4 anos gloriosos, mas desses 4 anos, evitava, quando eu percebia, evitava usar a palavra manso, tentava usar outra. Né? É igual cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez que eu preguei isso em Cabo Verde deu um problema. Porque cordeiro lá é quem faz corda. Qual o problema em fazer corda, pastor? O problema é que quem faz corda é quem faz bruxaria. Então cordeiro é um bruxo. Então imagine a confusão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o bruxo de Deus que tira o pecado do mundo. Eu lembro muito bem do Edmilson, que muitos conheceram na época, que é o vampiro. Ele ficou, pastor, para que Deus quer um cordeiro e tal? E eu não entendi. Até que eu entendi e deixei de usar a palavra cordeiro. E passei a usar a palavra carneiro. Pronto, acabou a história. Isso é dinâmica de língua. Tá bom? Então, mansidão não tem nada a ver com ser frouxo. Viu? Viu, meu irmão? Você não consegue defender sua família, você fica logo nervosinho com qualquer coisa, se esconde de trás da mulher. É porque eu sou manso. Não é porque você é frouxo. A veste não. Deixe de ser frouxo. Certo? Se alguém tiver que morrer nesse negócio aí, seja você, não sua mulher. Ok? Então, mansidão não tem nada a ver com isso. Mansidão é alguém que se aguenta mais, não se chateia fácil, qualquer coisa, mantém o equilíbrio por mais tempo. É o manso, é mansidão. Mansidão significa andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Tem mais? Humildade, mansidão e agora longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é alguém que tem um pavio longo. Você entendeu? Vamos ver se eu ajudo a melhorar. Você sabe o que quer dizer alguém com pavio curto? Sabe, né? É alguém que explode rápido, porque ele não é manso. O pavio dele é bem curtinho. Essa figura de linguagem, lembra da dinamite? A dinamite, para explodir, né? Tem um pavio, um cordão. Você bota fogo ali e enquanto aquele fogo não chegar até a dinamite, ele não explode. Mas quando chegar, explode. Então você tem aquele tempo do pavio para correr. Alguém que tem um pavio curto é alguém que tem aquele cordãozinho bem curtinho. Botou fogo, explode. Longânimo é alguém que tem um pavio longo. Essa é a ideia. Que casa muito bem com o manso. Porque o manso não significa que ele não vai reagir, que ele não vai agir, que ele não vai ser duro como Jesus foi. Fez um chicote e meteu-lhe a sola no pessoal no templo quando preciso foi. Que falou grosso e severo com seus discípulos, com o povo, com os religiosos, com as autoridades. Mas ele não fez isso facilmente, por qualquer motivo, a toda hora. O pavio dele era longo, longânimo, mas explodia. É assim que devemos ser. Aumente o seu pavio. Qual o tamanho do pavio, pastor? Creio que quanto maior, melhor. Qual o tamanho que está o seu pavio agora? Aumente. Estou tentando aumentar o meu. Mas, pastor, até que tamanho? Quanto maior, melhor. Mas, pastor, se ficar muito grande, não vai explodir. Se preocupe não. Se aveste não. Se aveste não. Se preocupe não. A dinamite não está lá? Bote o pavio bem grande. Para não ter o perigo de explodir desnecessariamente. Porque não tem perigo de você não explodir. Somos pecadores, vamos explodir. O risco de errar por explodir é maior. Então, quanto mais longo esse pavio tiver, para mim, melhor. Então, longânimo, tem um ânimo longo, uma disposição longa de ser manso. Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados é andar com humildade, com mansidão e longanimidade. Você explode fácil com a esposa, com o marido, com os filhos, com a falta de recursos. Cuidado. Aumente o seu pavio. Depois, verso 4 ainda, diz, suportando-vos uns aos outros.
suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? A palavra suporte, suportar, tem dois sentidos. Eu creio que os dois podem ser aplicados aqui. Primeiro, o sentido de paciência. Suporte os outros. Você não tem um pavio longo? Você não é manso? Suporte, homem. Suporte, irmã. O Senhor não tem suportado a gente? Então tenha paciência. Ó, o pavio é longo. Pegou fogo? Tá, mas vai demorar ainda a explodir. Suporte. Esse é o primeiro sentido, de ter paciência. O segundo sentido é de oferecer apoio, de oferecer amparo, de suportar no sentido de oferecer suporte. Eu vou ser o teu suporte aqui. Né? O que é um suporte? A bolsa tem um suporte, não é? A bolsa de mulher, aquela alça que fica no ombro, faz com que a bolsa seja suportada. Então aquela alça é o suporte. Então seja o suporte de alguém. Seja o suporte do seu irmão, da sua irmã. Seja o suporte do seu vizinho, da sua vizinha. Seja um suporte longo, firme, seguro, que possa ser colocado muito peso nessa bolsa. Pavio longo, manso, suporte. Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. É andar com humildade, de maneira mansa, longânima e suportando uns aos outros. Uns aos outros. É necessário haver mutualidade. Por isso eu disse e aqui eu reforço que humildade não é deixar os outros ficarem me pisando porque eu sou humilde. Não. Porque não é isso que o Senhor quer, não. Porque não está havendo mutualidade. Eu posso e devo dizer ao irmão, irmão, eu acho que eu ainda suporto mais uma patada sua. Aí o irmão já vai dizer assim, você está me chamando de burro, né? Mas eu acho que eu ainda suporto, irmão, uma chibatada sua. Mas eu acho que eu já estou te fazendo mal. Porque eu não estou deixando você perceber que é necessário mutualidade. Então, irmão, não é porque eu sou superior a você, não. Mas você já me pisou um bocado. Agora será que não está na hora de eu te pisar? É só uma figura de linguagem que eu estou usando. Mas para dizer assim, perceba, irmão, que você está só me pisando. Eu estou pisando em você? Então, onde está o suportai-vos uns aos outros, irmão? Porque eu estou lhe suportando. E você está me suportando em quê? Negar-se nessa cobrança não é humildade. Não, eu não cobro não, porque eu sou humilde. Não. Você é frouxo, você é covarde e você não ama o irmão que está lhe machucando. Não ama o corpo, porque não está ajudando a ele a ver que ele está fazendo um mal ao corpo. Não há bênção nisso. Não é humildade, é subserviência e não há bênção nisso. Portanto, suportar-se uns aos outros. Um ser o suporte do outro. Isso deve ser feito em amor. Em amor. Outra palavrinha muito confusa no nosso meio, não é? Porque amor, primeiro, amor tem a conotação de sempre ser ligado à sexualidade. E aqui não tem nada a ver com isso. Segundo erro, amor é muito normalmente usado como suportar tudo, né? Deixar tudo para lá, nunca chamar a atenção do outro, porque eu amo. Alguns pais cometem o disparate, o erro terrível de dizer, eu nunca bati no meu filho, eu amo demais para bater. Não, você não ama, por isso que você não bate. Quem está dizendo isso não é o pastor Isaías, é o Todo-Poderoso Deus, no livro de Provérbios. Aquele que aborrece seu filho, nunca o repreende. Mas aquele que o ama, cedo o disciplina. É Deus que diz, portanto, ele está certo, Deus tem razão. Irmãos, amar, o verdadeiro amor é aquele que repreende. Deixar tudo para lá não é amor, não. É bajulação, é covardia, é falta de zelo por Deus.
é temor do homem, ou seja, é só pecado. O amor verdadeiro é aquele que se doa ao ponto de ter que chamar a atenção do outro. E fazer isso com dó. Não, com prazer eu vou ferir ele. Não. Eu vou fazer isso com prazer no amor, mas humanamente falando, eu entendo. Eu, Isaías, eu entendo quando alguém menos experiente ou um crente mais novo tem dificuldade de repreender outros. Por quê? Eu, que ando com Cristo há algumas décadas, eu sei quão difícil é. Eu sou pastor. Não é fácil para nenhum ser humano se meter na vida dos outros. A gente só faz isso por causa da fé. Não estou falando do sentimento de fé, estou falando dessa fé aqui, ó. A fé do cristão é a Bíblia. A Bíblia diz para fazer, portanto, por amor eu farei. Então, como eu disse a um irmão que me procurou, disse, pastor, eu tenho que chamar a atenção ali de uma pessoa, mas é difícil demais. Como é que o senhor faz? Eu disse, dá um nó nas tripas. Como é, pastor? Dá um nó nas tripas, meu irmão. Porque senão você vai dar diarreia, caganeira. Porque chamar a atenção dos outros é um negócio difícil. A minha técnica é essa. Dá um nó nas tripas. Respira fundo, trava aqui e vai. Por quê? Porque eu amo o Senhor, que disse que eu e aquele irmão que eu tenho que repreender somos irmãos. E que devemos querer o bem um do outro. E eu estou vendo ele com um problema, um pecado, o que quer que seja, ele não vai crescer com esse problema. Eu não posso deixá-lo assim. Talvez ele vai me dar um tapa, ou literalmente, ou na alma. Não vai querer me ouvir. Mas não é sobre a reação dele essa questão. Essa questão é sobre o meu amor, o meu compromisso, a minha fé. Porque eu devo suportá-lo em amor. E amor é isso. Um dos versos mais belos de Provérbios é aquele que diz: fiéis são as feridas feitas por quem ama. Tá bom? Então, se você sabe que seu irmão não está bem e tal, e você não ajuda, não diga que isso é amor. Pelo contrário, isso é maldade. Tá bom? Então, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados é andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-nos mutuamente em amor. Agora o versículo 3, Efésios 4:3. Não terminou ainda não. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é que isso quer dizer? Paulo está falando agora da unidade da fé, da unidade que tem que ter entre os irmãos, desse apego, esse afeto dessa família. E ele entende que isso, capítulo 1, 2, 3, mostra como é que foi construída essa fé, lembra? O Senhor derrubou a barreira, a parede de separação e juntou tudo numa família só de irmãos. Ele sabe que isso é sensível e que o diabo quer acabar com isso. Então ele diz, olha, vocês vão precisar, para andar de modo digno da vocação a que foram chamados, vocês vão precisar esforçar-se. Eu não preciso explicar muito a palavra esforço, né? É fazer força. Vocês vão ter que fazer força, mas não é só fazer força. Essa força tem que ser uma força diligente. O que é diligente? É uma palavra que tem vou usar um termo bem popular que vai ser fácil de entender. Lembra aquela expressão desenrolado. O desenrolado é diligente. O esforço para manter essa família da fé unida tem que ser um esforço diligente, esperto, sábio, desenrolado, urgente. A palavra diligência, ela contempla tudo isso e talvez muito mais. Esforço diligente para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade que o Espírito Santo causou ao habitar em cada crente. E isso aliado, atrelado à paz que deve haver entre nós. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. E ele explica por quê. Versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor,
Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, se Deus é assim, se Deus é um, o Espírito é um com ele, Jesus é um com ele, nessa esperança una, nessa paz que é una, a igreja está dentro disso, habitada por esse Deus triuno. Então ela deve se esforçar com diligência para manter esse vínculo. O que é que você tem feito aí para que a igreja de Cristo, da qual você faz parte, igreja local, para se manter uma igreja unida? Não precisa, não venha, eu faço de tudo para não causar problema. Você sabia que uma das coisas que acaba com a igreja é esse medo de causar problema? Pode parecer um contrassenso. Mas se eu não disser isso, eu vou negar tudo que eu disse até agora. Alguns dizem, não, eu sei que o irmão ali está com pecado, mas meu Deus, eu amo demais ele para falar isso. Não, não ama não. Se você amasse, você falaria. Não, rapaz, tá vendo um negócio ali, mas eu sou manso demais para tratar esse problema. Não, não é manso não, você é covarde. Então não confunda as coisas. Eu sou humilde demais para dizer que o irmão está me machucando. Não, não é humilde não. Isso é outra coisa aí, outro pecado. A humildade não é não. Sabe por que muitas igrejas são profundamente frágeis, que qualquer coisinha quebra? Porque a maioria das pessoas tem esse sentimentozinho. Aí quando chega um novo convertido, ele se contamina por isso. Ele vê como é que as coisas contaminam. Aí chega outro, se contamina. Aí a maior parte das pessoas é tudo assim, não me toque. Ô irmão, que bênção, é bom demais ter vocês. Mas no momento que alguém quiser te ajudar, apontando uma ferida sua, acabou-se a comunhão. E assim nós vivemos e construímos igrejas fracas. Igrejas que não vivem, não andam de modo digno da vocação a que foram chamadas. Porque confundem tudo isso. Aí quando pela graça de Deus vem um ou dois ou três que entendem esse negócio diferente, são vistos como chatos, problemáticos. Mas são sempre eles que causam problemas. Porque são sempre eles que apontam o pecado dos outros. Se eles estiverem apontando de maneira hipócrita, sem cuidar deles, eles precisam ser cuidados. Mas apontar o pecado dos outros não é em si o problema. Depende do motivo que está apontando, a intenção. Uma igreja madura, uma igreja que anda de modo digno da vocação, ela é desse jeito aqui, ó. É um povo que cresce e amadurece. Provérbios diz que assim como o aço afia o aço, assim o homem é o seu amigo. Na igreja os crentes deveriam afiar-se. E quando as faíscas saem, deveriam dizer assim, tá saindo faísca, então isso é bom. A espada vai ficar afiada. Esse povo vai ficar forte. Isso machuca? Machuca. Dá trabalho? Dá trabalho. O resultado qual é? Amadurecimento e glória. E não igrejas frágeis como a maioria que nós temos hoje. E eu me dou o direito de falar da maioria porque, graças a Deus, eu tenho tido uma boa oportunidade de conhecer muitas igrejas. E do que eu tenho visto, a gente acaba fazendo amizades em muitos lugares. Acaba sendo usado por Deus para aconselhar muita gente de muitos lugares. E esse é um retrato da maioria das igrejas que eu conheço. Igrejas frágeis, que confundem o que é humildade, mansidão, longanimidade, suportar-se, amor, paz. Eu não quero isso para a minha vida, nem para o ministério onde eu sirvo. Mas dá trabalho, dá mesmo. O povo da Igreja em Redenção sabe disso. E eu sei que muitos têm estranhado o jeito desse pastor. Mas eu convido a olhar para a Bíblia, só olhe e entenda. Porque, infelizmente, não é só em Redenção, no Timbó também. E em muitos outros lugares. Há muito milindramento. Disfarçado de humildade. Muito milindramento disfarçado de mansidão. Muito milindramento disfarçado de longanimidade, de suportar-se. Muita meninice disfarçada de amor.
Quando o povo de Deus entender o que significam de verdade essas coisas, não porque eu estou falando, mas entender na prática, vamos viver isso. É o convite que eu faço. Irmãos de redenção, vi que tem alguns aí. Deveria estar todos, mas enfim, tem alguns aí. Irmãos do Timbó, tem alguns aí. Deveria estar todos, mas tem alguns, amém? Então vamos começar com esses que estão presentes. Viva isso. Viva isso. Não uma humildade esvaziada do seu significado bíblico, não uma mansidão torcida, tolhida do seu significado bíblico, não uma covardia que chamam de mansidão, não uma longanimidade estúpida que as pessoas não compreendem, mas assim, do jeito que foi explicado. Vamos ver isso, vem comigo. Eu digo vem comigo porque eu estou servindo assim. E se você não for nessa direção, a gente vai se chocar muito. E eu não vou poder abrir mão disso. Eu estou naquele ponto, e graças a Deus já faz dias, naquele ponto onde Jesus podia dizer para as multidões, eu não me interesso com números. Vocês estão me procurando porque ontem eu enchi o bucho de vocês com pão e peixe. E é por isso que vocês estão atrás de mim. Trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. E as pessoas disseram, vixe, discurso duro, tá passando na nossa cara que ontem nos deu pão e peixe, ou mais seguir ele não. E os apóstolos disseram o quê? Senhor, amenize o discurso, Senhor, a igreja está esvaziando, vamos ficar sem membros. Jesus disse o quê? Vocês não querem ir também? Eu estou nesse ponto, graças a Deus, já faz alguns dias. Portanto, meus irmãos, capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, é sobre isso aqui. Porque 1, 2, 3 foi o Senhor nos preparando para isso. E agora Paulo está dizendo, já que ele preparou, pois agora aqui está, vocês estão preparados, vocês podem agir desse jeito. Portanto, ajam, andem de modo digno dessa vocação que ele vos chamou. Andem de maneira humilde, humildade verdadeira. Andem de maneira mansa, mansidão verdadeira. Andem de maneira longânima, suportando-vos uns aos outros, tendo paciência, sendo suporte, amando uns aos outros, amando, esforçando-vos, fazendo força diligente para manter esse corpo unido, não pela falsidade, pela falta de amor, mas unido pelos vínculos da paz verdadeira, que é aquela onde os irmãos se batem amadurecidamente. E não que ficam com medo de se tocar. Não, porque se eu dissesse assim, ele vai se ofender. Que se ofenda. Eu não quero ofender a Deus pela minha covardia, pelo meu silêncio. Se cada crente pensar assim, vai dar trabalho. Mas há uma coisa que Deus garante. Teremos um povo, uma igreja, andando de modo digno da vocação a que fomos chamados. E é isso o que interessa ao Senhor. Se interessa a Ele, interessa a mim e deve interessar a qualquer crente. Vamos parar por aqui? Se Deus permitir, quinta-feira a gente continua, a partir do verso 7. Mas é o capítulo 4, 5, 6, é nesse ritmo. Já percebeu como é o ritmo? É nesse ritmo. E tem que ser. Porque o Senhor fez assim. Ele trabalhou em nós. Capítulo 1, 2, 3. Só ele, só ele, só ele. Aí agora ele diz assim, bom, agora, meu irmão, é com vocês. Eu já fiz tudo que vocês precisavam para que vocês possam me obedecer. Agora está aqui a obra, está aqui a tarefa, está aqui o que tem que fazer. Vão e façam. É o que eu estou tentando. Vamos tentar comigo? Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Vamos orar. Paizinho, em nome de Cristo Jesus eu te peço, confiando que isso te agrada, me ajude a viver assim, Senhor. Nenhum de nós é bom demais para isso. É profissional, é expert nisso. Nenhum de nós. Eu não sou e duvido que alguém que está acompanhando seja. Mas eu sei que tu és expert em habitar gente que foi ressuscitada, que tu mesmo ressuscitaste, e capacitá-los a fazer o que tu queres.
Eu não posso falar pelos que estão acompanhando, Senhor, mas eu posso falar por mim. Por tua bondade e graça eu te peço. Continue fazendo isso em mim, porque certamente o Senhor já começou e já tem feito. Me ajuda, Deus querido, a andar de modo digno da vocação a que o Senhor me chamou. Que não seja a aparência o símbolo dessa vocação, dessa dignidade, mas que sejam os valores da humildade, da mansidão, da longanimidade, do suportar-se, do amor, do esforço diligente para preservar a unidade do seu povo, na paz que vem do céu, não na paz do mundo. Me ajuda, Deus, e certamente me ajudará, como já tem ajudado. Abençoa o teu povo, Deus, aquele povo que foi ressuscitado por ti, habitado por ti, que pode então viver desse jeito. Amadurece o teu povo, Deus. Embaixo dessa pandemia, usa essa pandemia como carbureto, aquele produto que no interior se usa para amadurecer a fruta mais rápida. Ó Deus, amadurece tua igreja. Eu te peço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Eu estou vendo aí amigos meus, Jerry, lá do Timor-Leste. Tenho você no meu coração, Jerry, muita saudade sua. Peço que Deus abençoe sua vida, de verdade, a sua família. Tenho visto aí pessoas em Cabo Verde, outros irmãos de outras igrejas. Nuna, nossa filha, que está no Rio Grande do Norte, Deus te abençoe. Irmã Lisier, em Redenção, irmã Lenita, lá em Diamantina. Um grande prazer estar com cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Galvani, Deus te abençoe. Enfim, irmã Dilma, lá de Ibaretama, Deus te abençoe. Me perdoe, não consegui dizer o nome de todos, não é esse o objetivo, mas eu queria agradecer a presença de cada um deles. Pastor Israelito, meu amigo, que tem se constituído num amigo a cada dia mais valioso. Enfim, pastor Nelito, esse aí já é amigo de longa data. Enfim, irmão Xavier lá de Sobral, Áquila de Jijoca, Jamiro, filhão, lá em Acarape. Meus irmãos, Simão, acho que ainda está pelo Rio de Janeiro. Irmã Regina, aqui do Timbó. Que coisa boa, Jorge, que está aí em Pacajus. Estene, lá de Jijoca. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, pastor Regivaldo, meu amigo. Fernando, lá de Redenção. Povo todo aqui do Timbó. Eita, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, só dela e de nada mais, é só o que precisamos. Se Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui para continuar com esse capítulo. Não tem fechamento porque a ideia é continuar mesmo, é nesse ritmo. Tchau, tchau, Deus abençoe.